A história do Êxodo. Quase todo mundo conhece os pontos principais, né? A escravidão, as 10 pragas, o Mar Vermelho se abrindo. Mas por trás dessa história épica, existe um verdadeiro quebra-cabeça histórico. E ele tá cheio de perguntas que a Bíblia não responde assim de cara. Vamos investigar juntos as pistas escondidas nesse relato que podem, olha, mudar completamente o jeito que a gente enxerga essa jornada. A primeira peça do nosso quebra-cabeça: José. Pensa bem, o Egito Antigo era uma superpotência, mas uma superpotência bem desconfiada de estrangeiros. Então como é que pode um pastor hebreu, um forasteiro, subir tanto na vida a ponto de se tornar o segundo homem mais poderoso da nação? Parece uma coisa impossível, né? A não ser que esteja faltando uma peça muito importante nesse contexto histórico. Isso já nos leva direto para a segunda pergunta. A Bíblia diz que levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conheceram a José. Mas como assim? Como isso é possível? José literalmente salvou a nação inteira da fome. A administração dele encheu os cofres do faraó. Num sistema em que o poder passa de pai para filho, é muito difícil acreditar que o faraó não contaria para o seu herdeiro sobre o cara que salvou o reino. Tem alguma coisa aí que não tá batendo. E agora a terceira pergunta, que talvez seja a que mais choca. Por que Jocabede, a mãe de Moisés, colocaria seu bebezinho num cesto no rio Nilo? Um lugar, vale lembrar, cheio de crocodilos. Foi um ato de puro desespero de quem não tinha mais o que fazer, ou foi uma estratégia brilhante, calculada e muito arriscada, baseada em alguma informação que só ela tinha? As respostas para tudo isso podem reescrever a história do Êxodo como a gente conhece. Para a gente começar a resolver esses mistérios, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar para um período da história egípcia que muita gente esquece, mas que é, na verdade, a chave para tudo. É aqui que a gente encontra a nossa primeira grande pista. Então, conheçam os Ixos. Eles eram um povo semita, ou seja, da mesma linhagem ancestral dos hebreus. E por quase 200 anos, esses estrangeiros governaram o Egito. A arqueologia confirma isso, sabe? Escavações lá no delta do Nilo, numa cidade chamada Ávares, mostram uma população enorme de asiáticos vivendo ali com seus próprios costumes. Eles não eram egípcios. Eles eram, assim como José, semitas. E olha, isso muda tudo. Para a gente entender melhor, essa analogia ajuda bastante. Se o faraó da época, o governante Ixo, era semita, fazia todo o sentido do mundo ele nomear outro semita super inteligente, como José, para um cargo de confiança. Então não foi um hebreu subindo ao poder num Egito de egípcios puros. Foi um semita sendo promovido por outro semita. Pronto, primeiro mistério resolvido. Ok, mas se foi um faraó amigo, um faraó semita que promoveu José, o que foi que aconteceu para que, de repente, os hebreus fossem escravizados? A resposta está numa reviravolta violenta, uma rebelião que mudou o destino de um povo inteiro. O ponto da virada é esse aqui. Um general egípcio nativo, chamado Amose, juntou um exército, expulsou os governantes Ixos e se declarou o novo faraó. De uma hora para outra, o Egito estava sob o comando de alguém que olhava para todos os semitas, e isso incluía os hebreus que ficaram, como uma ameaça. Esse é o novo rei que não conhecera a José. Ele não esqueceu, ele era o inimigo. Ele derrubou o regime que José serviu. E para ter certeza que não haveria outra rebelião, o que ele fez? Escravizou os hebreus. Mas por que a Bíblia não fala o nome desse faraó? Ah, isso é fascinante. É por uma razão cultural. Moisés foi criado na corte egípcia. Para os egípcios, apagar o nome de um inimigo era a pior maldição possível, era negar a eternidade dele. Então, ao não nomear o faraó, Moisés não estava esquecendo. Ele estava usando um costume egípcio para condenar o inimigo ao esquecimento eterno. Curioso, né? Se a história tivesse sido escrita na Babilônia, a gente saberia o nome, porque lá, citar o nome do inimigo era uma forma de glorificar a própria vitória. Agora vamos voltar para o mistério do bebê no rio. E essa parte da história não é sobre desespero, é sobre um ato de fé e uma estratégia muito bem calculada, que se cruza com a crise de uma das mulheres mais poderosas da história do Egito. A chave para entender o que aconteceu está na árvore genealógica da 18ª dinastia. Anos e anos de casamentos entre parentes para manter o sangue da realeza puro acabaram gerando uma crise de sucessão seríssima. Simplesmente não nasciam herdeiros homens saudáveis para assumir o trono. E essa crise na realeza abriu uma janela de oportunidade única. E é aqui que entra em cena Hatshepsut, a filha do faraó. Para manter a linhagem, ela teve que casar com o próprio meio-irmão, que era doente. Quando ele morreu, para impedir que um filho ilegítimo assumisse o poder,
Ela fez algo que ninguém esperava. Se declarou faraó. Mas o poder dela era frágil. Ela precisava desesperadamente de um filho, um herdeiro homem, para firmar o seu reinado. E onde ela foi buscar ajuda, ela se voltou para Rape, o deus do rio Nilo, que também era o deus da fertilidade. A história nos conta que a Hatshepsut tinha um ritual. Ela ia regularmente ao rio Nilo para banhos cerimoniais, orando e pedindo ao deus do rio que lhe desse um filho. Era algo que todo mundo na corte sabia. E é aqui que a gente vê a genialidade da estratégia de Joquebede. Ela não jogou o filho à sorte, de jeito nenhum. Ela sabia dos rituais da rainha. Ela colocou o bebê num cesto impermeável, não no meio da correnteza, mas ali, quietinho nos juncos, exatamente no lugar onde uma rainha poderosa e desesperada por um filho viria para os seus banhos. Para Hatshepsut, encontrar um bebê menino bem ali não foi uma coincidência, foi um presente, uma resposta direta do seu Deus. O plano de Joquebede funcionou com uma perfeição incrível. Com isso, Moisés é criado como um príncipe. Mas o plano de Deus era muito maior. A preparação dele para se tornar o libertador de Israel aconteceu em duas fases bem diferentes, como se fossem duas escolas que o moldaram de maneiras completamente opostas. A primeira escola foi o palácio. Lá ele teve a melhor educação que o dinheiro podia comprar. Ele aprendeu a governar, a liderar exércitos, a administrar recursos. Deus estava preparando um estadista, alguém com a capacidade prática de liderar mais de 2 milhões de pessoas. Ele não estava só aprendendo, ele estava sendo equipado. Mas depois de fugir do Egito, começou a segunda escola, o deserto. E que contraste! O príncipe virou pastor, o luxo virou dificuldade, a multidão virou solidão. Aqui, Deus não estava mais construindo um estadista, mas sim um servo. Ele estava quebrando o orgulho de Moisés, ensinando humildade, paciência e, o mais importante de tudo, a dependência total nele. É um padrão poderoso que a gente vê. A preparação para um grande propósito muitas vezes passa por um tempo de esvaziamento, para que o líder não confie na própria força. Depois de 40 anos em cada escola, aos 80 anos, Moisés finalmente estava pronto. E aí veio o chamado, num dos encontros mais famosos de toda a Bíblia. Um momento que até hoje nos ensina muito sobre como Deus age. A gente precisa lembrar que Moisés foi treinado em toda a ciência do Egito. Ele entendia das leis da natureza. E fogo consome o que queima. Ponto. Então, quando ele viu uma sarça pegando fogo, mas sem ser consumida, aquilo não era só uma visão estranha. Era uma violação das leis da física que ele conhecia. Foi essa impossibilidade científica que o fez parar e olhar de perto. Deus usou a própria educação de Moisés para chamar a atenção dele. E mesmo vendo um milagre, Moisés hesitou. As desculpas dele são muito humanas. Primeiro, a dúvida de identidade. Quem sou eu? Ele se via como um assassino, um foragido. Depois, a insegurança. Sou pesado de língua, que muitos acreditam significar que ele já não falava o egípcio com fluência. Em seguida, o medo da rejeição. Eles não vão acreditar em mim. E por fim, o apelo de quem está com medo. Por favor, envia outra pessoa. Ele se sentia totalmente incapaz. E, vamos ser sinceros, quem nunca se sentiu assim diante de um desafio enorme? Mas a escola do deserto tinha mudado ele por dentro. Ele aprendeu uma verdade muito profunda que essa frase resume perfeitamente. A presença de Deus na dificuldade era muito mais valiosa do que todo o poder e todo o luxo do Egito sem ele. Era essa mudança no coração que Deus precisava para poder usar Moisés. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Moisés mostra que a preparação de Deus quase nunca acontece na nossa zona de conforto. Acontece no deserto, nos momentos de dificuldade, de solidão, de humildade. Isso nos faz pensar que desertos nas nossas vidas talvez não sejam só obstáculos, mas sim campos de treinamento para um propósito maior que a gente ainda nem consegue ver.